Shalom, shalom, boa tarde. Estamos iniciando a tarde com a Torá. Hoje, dia 12 do mês de maio do ano 2021. E pelo calendário judaico, hoje nós estamos no primeiro dia do mês de Sivan, do ano 5781, a contar da data da criação. Pela misericórdia de Hashem, nós estamos no dia 236 do ano 5781, que tem sido a nossa contagem com referência à sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração. E hoje nós temos aí então a gota de sabedoria, de ensinamento do nosso Rebbe, de número 236. Teremos também, na graça de Hashem, hoje, a nossa contagem do Homer. Nós estamos na última semana da nossa contagem do Homer. Vamos falar sobre 10 fatos, que marcam esse novo mês, o mês de Sivan. E também teremos um momento, de prece, com a recitação de um salmo em favor de Israel. Pelos acontecimentos, os últimos acontecimentos em Israel, o intenso combate que o grupo terrorista Hamas está infringindo sobre a nação de Israel, o povo de Israel. Já são mais de 1000 mísseis que têm lançados contra vários lugares ali em Israel. Então teremos daqui a pouco um momento de recitação de um salmo, uma prece em favor de Israel. Am Israel Chai, o povo de Israel vive. E como diz, os nossos sábios, como diz também, disseram os nossos guerreiros, como vimos esses dias atrás, com referência à unificação no ano 1967, da cidade velha de Jerusalém, e ali os nossos heróis disseram junto ao Kotel, o muro, dizendo que viemos para ficar e não sairemos mais daqui. E essa é uma realidade. O povo judeu está retornando para Eretz Israel e estão ali junto ao Kotel, o muro, que é a única parte que sobrou do templo que foi destruído pelas legiões romanas no ano 69 da nossa era comum, e realmente retornaram a partir de 14 de maio de 1948, como Estado. Em junho de 1967, conquistaram a Cidade Velha, fizeram a reunificação da Cidade Velha de Jerusalém, e ali tomaram posse então do muro, do Kotel. E nesse sentido, disseram os nossos heróis naquele dia, retornamos para não mais sairmos daqui. E essa é uma realidade. Por isso, Am Israel Chai, o povo de Israel vive. E realmente é a partir de Jerusalém que haverá a manifestação, a revelação do nosso justo Mashiach. E que seja em breve nos nossos dias, para agora. Amém. Vamos à nossa gota de sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel, que ele nos fala conosco no dia de hoje da seguinte forma: as pessoas são espelhos umas para as outras. Se você vê os defeitos de outra pessoa e eles não o deixam em paz, na verdade são seus próprios defeitos que você vê. Esse é um ato de grande generosidade de Deus para conosco, pois sem esse recurso, jamais seríamos capazes de determinar nossos próprios defeitos. É interessante porque tanto a Torá como o livro de Salmos também fala para nós, se nós formos juízes de nós mesmos, dificilmente nós vamos encontrar falhas, defeitos em nós mesmos. Mas, segundo o nosso Rebbe Menachem Mendel, a grande generosidade de Deus se revelou de uma forma ímpar e também de uma forma muito contundente.
Então, por isso, o nosso Rebbe, o tzadik da nossa geração, Menachem Mendel, ele nos fala que as pessoas são espelhos, umas para as outras. E quando você vê os defeitos de outra pessoa e isso não te deixa sossegado, isso não te deixa em paz, então o Rebbe nos diz que, na realidade, na verdade, nua e crua, o que você está vendo são os seus próprios defeitos refletidos na outra pessoa. Então, na realidade, você está diante do espelho. Então, esses defeitos, segundo o nosso Rebbe, na realidade, você está enxergando os seus próprios defeitos. E nesse sentido, é para que você possa não somente vê-los, mas também ter a techuvá, arrependimento, retorno a Deus, ou seja, corrigir, né? Então, nisso nós vemos aqui a graça bendita de Hashem, a sua misericórdia. Por isso ele é chamado Pai das Misericórdias. Então, na realidade, Deus ele dá para cada um de nós vários sinais para que nós possamos aprender a corrigir as nossas vidas no nosso dia a dia. E esse daqui é um dos grandes instrumentos da generosidade de Deus em nosso favor. Então, quando você olha para o próximo e você vê defeitos, falhas, e isso realmente te incomoda, te deixa intranquilo, tira a tua paz, então fique certo de uma coisa, você está enxergando os seus próprios defeitos. Uau! Isso significa que é terrível quando nós nos olhamos no espelho e vemos os nossos próprios defeitos, né? Aí é preciso realmente coragem, porque na realidade esta imagem refletida, ela é um fantasma, né? É algo que nos aterroriza, né? Então, você pode olhar da seguinte forma, né? Você está diante do espelho e aí você, não quer se enxergar, mas achou o que você estava procurando, ou seja, você achou os teus defeitos no próximo. E aí, ao encontrarmos os nossos defeitos no próximo, então é a oportunidade maravilhosa que Deus nos dá de nos corrigirmos, né? Ele é Pai das misericórdias, portanto, não desprezes, né, a oportunidade que Deus está concedendo a cada um de nós de corrigirmos as nossas vidas, para que nós sejamos para Ele, né, um incenso suave, um incenso agradável nos nossos sacrifícios diários, né, que são as nossas preces diárias diante de Hashem. Ok? Quem está aí? Maria Luísa Freitas, Palmas, Tocantins, a Malu, lá de São Sebastião, Distrito Federal, a Nadir Pereira, lá de Natal, Rio Grande do Norte, Baruch Hashem, a Luciana Rodrigues, aqui de Marília, interior de São Paulo, né? Baruch Hashem, por estarmos juntos aí em A Tarde com a Torá. O Felipe Costa, qual é a sua cidade, Felipe? Fala para nós aí. Não estou lembrado, desculpa aí. Felipe Costa, Shalom, Shalom. Felipe Costa, Benenor Oliveira, né? Então, Baruch Hashem. A Leocádia também já se conectando aí. Felipe Costa, de Manaus, Baruch Hashem, Felipe, né? Então, estamos aí. Vamos para a nossa contagem do Homer. Nós estamos na última semana da nossa contagem do Homer, no pôr do sol de ontem até o pôr do sol de hoje, nós estamos há 45 dias na nossa contagem do Homer. A Leocádia Pereira está aí falando um shalom e que está chovendo e frio, muita chuva e frio. A Leocádia é de
Leocádia, coloca o nome da cidade que eu também esqueci, desculpa aí. Josélio Tavares, né, Silveiras, interior de São Paulo, shalom, shalom. A Edina Silva Bauru, aqui da nossa região, né, Colombo, Paraná, é isso mesmo, Colombo, Paraná. Valeu, Leocádia. E Paraná é bom para chover e é bom para frio, meu Deus. E depois chega aqui para o lado de São Paulo, né? Vamos lá, frio e chuva. Estamos aí outono e inverno, né? Então, vamos curtir aí o outono e inverno. Baruch Hashem. Vamos à nossa contagem? Então, última semana da contagem do Homer, e a contagem do Homer tem como grande finalidade o nosso refinamento e amadurecimento do nosso caráter, tanto de âmbito espiritual como pessoal. Então, por isso, vamos completar esta semana até domingo, durante o dia, nós vamos completar os 49 dias da contagem do Homer. Vinícius Costa, Baruch Hashem, de Ribeirão Preto, aqui interior de São Paulo também, graças a Hashem. Vamos lá. Então, conte, hoje são 45 dias que perfazem 6 semanas e 3 dias do Homer. Hoje nós estamos em Tiferet Shebe Marhut, ou seja, compaixão na nobreza. Um bom líder é aquele que é compassivo. Minha opinião, pergunte-se, minha opinião, ou melhor, minha compaixão está comprometida por causa de minha autoridade? Percebo que uma parte integral da dignidade é a compaixão. Tiferet, que significa harmonia, é crítica para a liderança de sucesso. Então, continuando com as perguntas dentro do campo de harmonia na nobreza, consigo que tudo corra suavemente? Sou organizado? Dou instruções claras a meus subordinados? Tenho dificuldades em delegar poderes? Minha organização trabalha como uma equipe? Temos frequentes reuniões do pessoal para coordenar nossos esforços e nossas metas? O exercício para o dia é: reveja uma área na qual você exerce autoridade e veja se consegue aperfeiçoar e incrementar sua eficácia, cortando os excessos e consolidando as forças, ok? Então, a nossa contagem de hoje é compaixão na nobreza, e lembrando que um bom líder é aquele que é compassivo e precisa sempre estar examinando a sua compaixão da soberania, né? E Tiferet, né, que traz também a questão de harmonia para que realmente a liderança ela tenha sucesso, ok? Baruch Hashem por isso. Então nós estamos no mês de Sivan, então ontem comentamos sobre o mês de Sivan, e hoje nós queremos trazer para vocês a respeito de 10 fatos que falam sobre o mês de Sivan, ok? Então vamos lá. Em seguida, nós estaremos então fazendo a recitação de um salmo e uma prece em favor de Israel, diante do momento conturbado que estão vivendo. Mais de 1000 mísseis lançados sobre as cidades de Israel, principalmente lançados contra o povo civil, e graças a Deus que o Iron Dome, né, que é o escudo, né, de ferro, 90%, segundo os analistas lá judaicos, né, judeus, têm falado que 90% do escudo de ferro tem funcionado e tem salvado realmente vidas, e muitas vidas, para o lado de Israel, né? Então, graças a Deus que
o escudo de ferro está funcionando e louvamos a Hashem por isso daí, ok? Então vamos lá aos 10 fatos sobre o mês de Sivan. Primeiro, Sivan é o terceiro mês do calendário judaico, a partir do mês de Nissan, na primavera. Então, Sivan é o terceiro mês do calendário. E por outro lado também, contando a partir do mês de Tishrei, que é o Rosh Hashanah, no mês de Tishrei, no outono, e corresponde ao 9º mês a partir de Tishrei, de Rosh Hashanah. Segundo fato, Sivan é mencionado pela primeira vez na Megillah Esther, em Purim, no livro de Esther. Como os outros nomes hebraicos contemporâneos dos meses, Sivan originou-se durante o exílio babilônico. Assim, primeiro o encontramos no livro de Esther, quando lemos sobre um decreto real que permitia aos judeus se defenderem de seus inimigos, emitido no dia 23 do terceiro mês, que é o mês de Sivan. Os meses, eles após o exílio babilônico, os meses judaicos, primeiro até o 12º, passaram a ser conhecidos com nomes babilônicos. O terceiro fato é quando nos foi dado a Torá no Sinai. No primeiro dia do terceiro mês após o Êxodo, nossos ancestrais chegaram ao Monte Sinai. 6 dias depois, Deus desceu sobre a montanha e comunicou os 10 mandamentos. A Torá contém 3 partes: Torá, profetas e escritos ou escrituras. A nação judaica possui 3 níveis: os Kohen, os Kohanim, que são os sacerdotes, os levitas e Israel, ou os israelitas. E o terceiro dia, e também Moshe era o terceiro filho após Miriam e Arão. E foi o terceiro dia desde que Deus ordenou que homens e mulheres se abstivessem de relações em antecipação ao grande evento da outorga da Torá. O fato 4 é Shavuot é celebrado em Sivan. Celebramos Shavuot, o aniversário da revelação do Sinai, a outorga da Torá no Sinai, no dia 6 de Sivan. Este ano nós vamos ter aí no pôr do sol do próximo domingo, é o primeiro dia de Shavuot. Na segunda-feira, ao pôr do sol, teremos o segundo dia de Shavuot. Só recordando, em Israel, a Shavuot, a festividade é de um dia, e fora de Israel, a festividade, elas sempre são em 2 dias. Então, o primeiro dia, no dia 6 de Sivan, domingo próximo, é o primeiro dia de Shavuot, e na segunda-feira, ao pôr do sol, é o dia 7 de Sivan, o segundo dia de Shavuot. A liberdade da escravidão dos judeus do Egito foi comemorado em Pêssar, 50 dias depois de Pêssar, é comemorado então Shavuot, o dia da libertação Pêssar, e 50 dias posterior temos aí Shavuot, a outorga da Torá. Algumas características especiais de Shavuot incluem aprender a Torá a noite toda, ou seja, é costume do dia 6 para o dia 7 de Sivan, ou seja, no próximo domingo ao pôr do sol até o amanhecer de segunda-feira, é um dos costumes de Shavuot, permanecer a noite toda estudando a Torá, ou aqueles que se dedicarem a isso até aonde aguentarem, vão madrugada afora estudando Torá. Ouvir os 10 mandamentos na sinagoga, preparar ou participar de deliciosas refeições lácteas à base de leite e seus derivados, e participar do Iskor, lembranças, Aqueles que perderam o pai, a mãe, ou ambos já falecidos, é o tempo de Iskor, de lembrança, dos pais que já partiram,
O ouvir a respeito dos 10 mandamentos é uma das características também de Shavuot. E então, nesse sentido, é aconselhado mesmo a mulher grávida e mesmo a que tem bebê novinho, possam ir, né, no local das reuniões, sejam elas sinagogas ou comunidades diversas, para ouvirem os 10 mandamentos. Se porventura não há possibilidade de o fazer, né, em casa permanecendo, alguém precisa ler para que as crianças possam ouvir os 10 mandamentos, ok? O quinto fato é: o trigo é colhido em Sivan. Em Israel, as plantações crescem durante a estação chuvosa do inverno, e em Sivan elas estão prontas para a colheita. E antigamente 2 pães de trigo, feitos a partir de grãos frescos, eram oferecidos no templo em Shavuot. Foi também nessa época que as pessoas começaram a trazer bikurim, seus primeiros e mais seletos frutos e grãos, para agradecer a Deus pela generosidade e fartura de Israel. Sexto fato: o símbolo de Sivan é gêmeos. Gêmeos, né, também dentro dos signos do zodíaco, é comparado a Áries ou Carneiro, né? Aliás, seguindo Áries, Carneiro e Touro, o boi, os gêmeos de Teomim, no hebraico gêmeos Teomim, é o primeiro signo do zodíaco que é humano, o outro é virgem. Os sábios explicam que isso é apropriado para o mês em que recebemos a Torá, pois somente um humano pode exaltar, aplaudir e dançar com alegria sobre esse evento tão relevante, né? Então, Gêmeos, que também está associado a Iacov e Esav, né? Jacó e Esaú. O sétimo fato é que Sivan também é associado com Iacov. O terceiro mês é um composto dos 2 primeiros meses combinados em qualidades. Assim está ligado a Iacov, que aperfeiçoou e sintetizou os caminhos únicos de Abraham e Isaac, que o precederam. E claro, Iacov era gêmeo de Esav, que levou os 2 meses seguintes, Tamuz e Ave, associados à destruição dos 2 templos sagrados de Jerusalém. O oitavo fato deste mês de Sivan é: algumas pessoas jejuam e choram no dia 20 de Sivan. Ao longo dos anos, várias tragédias se abateram sobre o povo judeu durante o mês de Sivan. No ano 1096 da Era Comum, durante os primeiros dias do mês de Sivan, multidões de cruzados raivosos, né, os famosos cruzados, raivosos assassinaram judeus em várias cidades. E após o massacre em 1171 dos judeus na França, na cidade de Blois, que haviam sido falsamente acusados de assassinar uma criança cristã, Rabbeinu Tam declarou a data de 20 de Sivan como um dia de jejum. Isso foi reforçado depois que milhares de judeus alemães foram perseguidos e mortos durante o massacre no ano 1289, na mesma época do ano. Com o tempo, este dia tornou-se um memorial para as vítimas dos motins cossacos em 1648, muitos dos quais encontraram suas mortes nesta época do ano. Hoje, esse jejum é observado apenas por algumas comunidades racídicas, né? Realmente as tragédias sempre estão marcando aí a existência e a sobrevivência do nosso irmão mais velho, o povo judeu. O nono fato é: o mês começa com um elemento de luto. Cada novo mês é anunciado e abençoado na sinagoga, no Shabbat Mevarchim, o Shabbat que antecede, né, Rosh Chodesh. E
por ser um dia alegre, omitimos a oração de Ab Harachamim, pelos milhões de mártires judeus que deram suas vidas para santificar o nome de Deus. De acordo com o costume Rabat, no Shabat que antecede o mês de Sivan, pronunciamos esta oração como de costume, em deferência à sangrenta história desta época. E o 10º fato referente ao mês de Sivan, o Rebbe veio para a América no mês de Sivan. Então, após escapar por pouco do ataque nazista na França, o Lubavitcher Rebbe, o Rebbe Menachem Mendel Schneerson, e sua esposa Rebestzin Chaya Mushka Schneerson, chegaram aos Estados Unidos da América no dia 28 de Sivan do ano 5701, a contar da criação, e da nossa era comum, 1941. E assim começou a obra ímpar revolucionária de décadas do Rebbe para revitalizar a vida judaica no Ocidente e no mundo inteiro. Ok? Então aqui nós temos os 10 fatos marcantes com referência ao mês de Sivan. Ok? Então, antes da nossa leitura de hoje, a nossa quarta leitura, vamos então para a leitura, a recitação de um salmo e uma prece em favor de Israel. Baruch Hashem, somando conosco aí nessa tarde, Rosa Maria Santos Simplício de Farias, está aí conosco, da Liliana Hermano, Shalom, Shalom, Sandro Luiz Gomes, Shalom, Shalom, a Inês Martins, aqui de Piragi, nossa região, Naomi Souza, Baruch Hashem, Então, vamos juntos nessa recitação dos Salmos. Nós separamos, para a leitura do Salmo em favor de Israel e do povo judeu, por esses ataques que estão sofrendo lá em Israel, nós separamos aqui o Salmo de número 125. Salmo 125 é a nossa recitação, a nossa prece, e depois uma breve prece espontânea em favor de Israel e o povo judeu. Então, o Salmo 125 assim nos diz. Um cântico de ascensão. Os que depositam sua confiança no Eterno serão firmes como o monte de Sião, que permanecerá inabalável para todo sempre. Assim como um colar de montanhas contorna Jerusalém, a proteção do Eterno envolve seu povo perpetuamente. Não permanecerá o cetro dos ímpios com poder sobre a terra dos justos, para que não sejam tentados a se deixar seduzir pela iniquidade. Faz o bem, ó Eterno, aos justos e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para caminhos tortuosos, que o Eterno os conduza juntos com todos os malévolos à destruição, e que haja paz sobre Israel. Amém. Ok? Então, este é o Salmo 125, em favor de Israel e de todo o povo judeu. Ok? Uma prece espontânea. Baruch Hashem, ó Eterno, Pai das misericórdias, confirmamos na tua presença, Hashem, o filho primogênito, o teu filho primogênito, o povo de Israel, que está sob ataques constantes nos últimos dias. E, ó Pai amado, nós suplicamos a Ti que as bênçãos e as proteções referentes a este salmo que acabamos de recitar a Ti, Hashem, que alcance toda a terra de Israel, todo o povo judeu, guardando-os, protegendo-os de todos os perigos e males.
Como diz, ó Pai amado, o Salmo, que a tua proteção seja perpétua. Renova, pois, ó Pai amado, essa proteção perpétua sobre todo o povo de Israel. O teu filho primogênito, ó Pai amado, o povo de Israel, é a menina dos teus olhos. E com eles estamos somando, ó Pai amado, as nossas preces, para que a tua destra permaneça sobre eles, em volta deles, e que o seu rosto permaneça levantado em favor de Israel e de todo o povo judeu nesses dias. Amém. Ok? Baruch Hashem, a Inês Martins está pedindo aí, né, as nossas intercessões em favor também do Caê, filho de Claudenir, né, que foi internado aí com problema de Covid também, né? Então, né, amados, vamos reforçando as nossas preces aí em favor, né, daqueles que estão infectados por esse vírus, por aqueles que estão internados em situação média e grave e gravíssima, que o Eterno dê, né, uma pronta recuperação, cura, e que dê também o renovo da vida, o fôlego da vida a cada uma destas pessoas que estão aí com problema de infecção. A lista, aqueles que estão na lista do grupo de Salmos, dos Benei Noach, os que foram mencionados aí, inclusive a minha irmã Ana Cláudia, filha de Emílio, que também está na UTI, entubada, precisando das preces aí, né, amados? Então, como diz a prece do nosso Rabi Nadim, que o Eterno tenha misericórdia, e ele que tem um pacto também perpétuo com a humanidade, que ele venha atender as nossas preces e trazer aí uma rápida, né, recuperação, cura, bem como também que não haja sequelas àqueles que são e estarão sendo curados para os próximos dias. Amém. Ao mesmo tempo também queremos aqui focar sobre a questão, a minha letra na Torá. Desde que começou essa pandemia, no princípio do ano passado, os rabinos, né, tanto de Israel como dos Estados Unidos, numa reunião entre os rabinos, a decisão que foi tomada que cada nação, cada localidade escreva um novo rolo de Torá, ou seja, uma nova escrita dos 5 primeiros livros da Torá. Dentro desse sentido aí, os sábios, né, falam, e os rabinos da nossa atualidade, são os nossos sábios também da nossa atualidade, eles falam que toda vez em momentos críticos, tanto para com o povo de Israel como para as nações aonde os judeus se fizeram presentes, diante de sérios acontecimentos, sempre foi focado a escrever um novo livro de Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, e Deus respondeu de forma milagrosa, de forma sobrenatural e maravilhosa, trazendo soluções para aqueles momentos difíceis. Então, os nossos rabinos, né, o rabinato, tanto de Israel como dos Estados Unidos, então orientaram as comunidades, os rabinos, onde eles estão, né, as comunidades que têm as suas lideranças, para que realmente estimule o povo a se envolver com a minha letra na Torá. Sabemos que a Torá ela foi escrita e ela é escrita originalmente no hebraico. E ela é escrita com as 22 letras do alfabeto hebraico. Por isso, o título, né, que os rabinos escolheram para a escrita do novo rolo de Torá é exatamente esse: minha letra na Torá. Então, através do movimento Benei Noach Brasil, com a liderança do nosso Rav Yaakov Geranstadit, tem sido divulgado desde o ano passado a respeito desse projeto para
que o nosso país e também, né, as nações recebam o favor de Deus para a cura, o pronto atendimento, o pronto restabelecimento das pessoas infectadas, seja leves, médias, graves e gravíssimas as suas situações, para que tenham o favor divino das misericórdias para o renovo do fôlego da vida. E para aqueles que, né, não forem infectados, tenham a divina proteção para que não sejam infectados e, caso ocorra, seja de fato uma levíssima manifestação dessa infecção, dessa doença. Então, o nosso Rabino Yaakov Gerenstad tem divulgado isso, e as comunidades no Brasil têm divulgado Minha Letra na Torá. Então, se você quer adquirir uma letra na Torá e participar realmente do novo rolo da Torá, juntamente com os que estão aí se envolvendo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E assim também você, adquirindo uma letra da Torá, você pode solicitar o nome de alguém para que no certificado, a Minha Letra da Torá, venha ali o nome de alguém que você queira adquirir em favor dela, ou o nome da família X, você o pode fazer, né? Então você procura aí no site beneinoar.org.br, que é do Movimento Benei Noar Brasil, e você pode adquirir a sua letra na Torá, ok? Baruch Hashem. Vamos então para a nossa quarta leitura de hoje, a nossa quarta leitura da nossa Parashá Bamidbar, que é a 34ª, né? Está no capítulo 3 do livro Bamidbar, Números, que significa no deserto, e nós vamos ler do verso 1 até o verso 13, que assim nos diz. Os descendentes de Aaron. Esses são os descendentes de Aaron e discípulos de Moshe, no dia em que Deus falou a Moshe no Monte Sinai. Esses são os nomes dos filhos de Aaron: Nadav, o primogênito, Avihu, Elazar e Itamar. Esses são os nomes dos filhos de Aaron, que foram ungidos sacerdotes consagrados para servir como sacerdotes. Nadav e Avihu morreram diante de Deus quando trouxeram um fogo estranho perante Deus no deserto do Sinai. Eles não tiveram filhos, mas Elazar e Itamar serviram como sacerdotes durante a vida do pai deles, Aaron. Deus falou a Moshe dizendo: aproxime a tribo de Levi e os coloque diante de Aaron, o sacerdote. Eles os servirão, preservando o seu encargo e o encargo de toda a comunidade, ficando na tenda da reunião para realizar o serviço de guardar o tabernáculo de alguma entrada não autorizada. Eles guardarão todos os utensílios da tenda da reunião, assumindo o dever dos filhos de Israel, para cumprir o serviço do tabernáculo. Os levitas para Aaron e seus filhos para ajudá-los. Eles serão separados dos filhos de Israel e totalmente dados a ele. Encarregue Aaron e seus filhos para que eles protejam o seu sacerdócio. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximar para participar dos serviços sacerdotais será morta. Deus falou a Moshe dizendo: você quer saber por que eu separei os levitas dos outros filhos de Israel? Eu os peguei no lugar de todos os primogênitos de cada útero entre os filhos de Israel. Uma vez que os primogênitos adoraram o bezerro de ouro, eu decidi que os levitas seriam meus. E eu havia escolhido primeiramente os primogênitos, porque todo primogênito tornou-se meu no dia em que eu matei todos os primogênitos do Egito.
eu então santifiquei para mim todo o primogênito de Israel, homem e animal igualmente. Eles sempre serão meus. Eu sou Deus. Aqui nós encerramos então a nossa quarta aliá. Segundo os ensinamentos racídicos, né, dos nossos sábios, fala que quando o Eterno diz para Moshe, aproxime a tribo de Levi, então o Midrash, ele diz, o homem justo floresce como a tamareira. Então, em Salmos, no capítulo 92, verso 13, o Midrash, os nossos sábios falam que a tribo de Levi, ela é comparado à tamareira. Por que é comparado à tamareira? Por que os levitas são comparados à tamareira? Então, a resposta que é enfatizada pelos nossos sábios, eles dizem assim, ele cresce como cedro no Levanon. A pessoa pode ser correta em duas formas. Primeira, um cedro é forte, alto e bonito, mas o cedro não dá frutos. Isso corresponde a uma pessoa que estuda a Torá e cumpre mitzvot, mandamentos, visando seu próprio crescimento espiritual. Então, segundo os sábios, através do Midrash, fala para nós que por que os levitas são comparados à tamareira, e diz que, segundo a metade do versículo, e ele cresce como um cedro no Levanon, então nos mostra duas formas corretas que a pessoa pode ser. A primeira, ela pode ser correta como cedro, que é forte, alto, bonito, mas não tem frutos, que corresponde ao quê? Exatamente a pessoa que estuda a Torá, cumpre mandamentos, mas ela está apenas visando o seu próprio crescimento espiritual. Então ela está preocupada apenas consigo mesma. Então dessa forma, ela é comparada ao cedro. Não produz frutos. Ela apenas é correta consigo mesma. Então, essa é uma forma. A segunda, os levitas, porém, foram elogiados ao serem comparados à tamareira. A tamareira, não sendo tão vistosa como o cedro, porém ela dá frutos doces e saborosos. Numa analogia nesse sentido, a pessoa que está pronta a sacrificar um pouco do tempo que ela poderia usar para seu próprio crescimento espiritual para ajudar os outros. E este é o caminho que o ensinamento do pensamento racídico dos nossos sábios do Rabad encoraja todo judeu a seguir. E através dos judeus somos exortados a seguirmos o mesmo caminho. Ou seja, que nós não sejamos como o cedro, fortes, altos, bonitos, mas que não damos frutos. Ficamos apenas, numa linguagem atual, né, muito conhecida, ficamos apenas ou no nosso quadrado ou dentro da nossa bolha, vivemos o nosso próprio mundo, preocupados apenas consigo mesmo, estudando Torá, cumprindo mandamentos, mas fechados dentro de si mesmo. Enquanto que nós somos exortados pelos sábios do Midrash sobre a questão da tamareira. Assim como os levitas são comparados com uma tamareira que aparentemente não é tão vistosa como o cedro, porém, né, a tamareira, ela produz, né, dá frutas doces e saborosas. Isso é comparado de uma forma análoga às pessoas que se sacrificam, separando um certo tempo do seu tempo secular, né? Então ela faz o quê? Ela faz uma disciplina, autodisciplina.
em separar um tempo, um momento, né, para a questão espiritual, no sentido de estudos de Torá e obediência a mandamentos, mas, porque sendo comparada à tamareira, precisa dar frutos. Então, estes que ficam no estudo de Torá, mais na obediência de mandamentos, sendo comparados à tamareira, ele acrescenta um fator a mais. Qual é o fator a mais? Ele se preocupa com o próximo. Ao se preocupar com o próximo, o que acontece? Então ele sai do seu quadrado, ele sai da sua bolha e ele vai ao encontro do próximo, porque ele vai cumprir o mandamento que diz: ame o teu próximo como a ti mesmo. Ou de uma forma ainda mais elevada, ame o teu próximo mais do que a si mesmo. Então ele estuda a Torá, pratica mandamentos, e aquilo que ele aprende dentro da Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, ele vai de encontro ao próximo, para levar a ele esta palavra da vida, para a vida eterna. Então ele se envolve com o próximo. E essa é uma das características que nós estamos vendo nestas 7 semanas sobre a contagem do Homer, sempre trazendo para cada um de nós, na contagem do dia a dia, o quanto que nós precisamos estarmos preocupados com o próximo, né? Então, isso é importante. Então, você que escolhe se você quer ser o cedro ou se você quer ser uma tamareira, certo? Se você quer ser cedro, sem produzir frutos, apenas preocupado consigo mesmo, ou se você quer ser, de forma análoga, né, uma tamareira, não tão vistosa, aparentemente, mas dá frutos bons e doces, ou seja, vai de encontro ao próximo, vai levar ao próximo o amor que Deus lhe deu, compartilhando com o próximo. Ok? Então, dessa forma, você, sem sombra de dúvidas, está aí no comprometimento, né, com o eterno, o comprometimento com o próximo, né? Então, nesses dias que nós estamos vivenciando, né, nós estamos vendo aí, Israel está sob ataque intenso, as nações estão em confusão. Israel está sob ataque e isso influencia o mundo inteiro. E o mundo está confuso. Nós não sabemos aí o que vai acontecer daqui a poucos instantes, mas os grupos terroristas estão se envolvendo, se unindo para atacar ainda mais Israel. As nações estão cada vez mais conturbadas, perturbadas, e precisam, não somente no sentido dos judeus entre as nações, mas precisam dos não-judeus entre as nações, como aqueles que abraçaram a fé monoteísta com fundamento judaico e têm liderança rabínica, e precisam estar mais e mais envolvidos dentro dessa questão semelhante aos levitas, semelhante à questão de sermos comparados à tamareira. Indo, falando, anunciando, fazendo as nossas preces, intercedendo em favor das nações, em favor dos nossos irmãos não judeus, que estão aí sob ataques também de diversas formas. Então, oremos pela paz em Jerusalém, para que as nações tenham paz e que a palavra da vida seja divulgada com mais tranquilidade. Então, é um momento em que nós precisamos estar mais e mais focados como tamareiras, mais e mais focados realmente com o nosso próximo, com as nações, que é o nosso povo, que é o nosso universo como não judeus, né? Indo ao encontro deles, levando
à luz da presença do soberano do universo. E por isso, amados, vamos intensificar as nossas preces em favor das nações também. Não somente em favor de Israel, mas em favor das nações, do povo, porque o povo está precisando de discernimento, de horizonte, está precisando de um norte, no sentido de que as confusões que estão no meio do mundo, né, precisam de pessoas sóbrias, de pessoas sábias. E é por isso que é importante o momento que nós estamos vivendo, de nós sermos ímpares aonde nós estamos, na nossa localidade, na nossa comunidade, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. Então, por isso, né, vamos manter o foco segundo o padrão que a Torá tem nos trazido e através dos ensinamentos dos nossos sábios e das orientações dos nossos rabinos da nossa atualidade. Ok? Foco nesse sentido, para que nós possamos ver que realmente os dias de Mashiach sejam abreviados e que a revelação do justo Mashiach aconteça em nossos dias, no nosso tempo, e que seja para agora. Amém. Ok? Na graça de Hashem, amanhã, às 14 horas, temos aí o nosso 5º encontro semanal. Shalom, shalom. Até amanhã.